Que bom estar aqui com vocês novamente para apresentar personalidades, até porque o nosso entrevistado de hoje, eu tenho certeza que você vai se emocionar com a história pessoal dele, né, de superação, vai se deliciar com as histórias que ele tem para contar e vai aprender muito com uma pessoa que adotou o Mato Grosso do Sul como um estado para se viver, para se construir, para se fazer história, né? Da área de comunicação, da política, enfim, é uma pessoa de várias facetas, né? Nada mais, nada menos que o ex-deputado, ex-candidato a prefeito, Sérgio Cruz, mais conhecido como Pau na Mula, né? Essa figura ímpar na história sul-mato-grossense. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, dá detalhes para você em mais uma edição do nosso Personalidades. Então tá, já tinha falado para vocês, está aqui Sérgio Cruz. Se falar Sérgio Cruz, muita gente não sabe quem é, mas se fala Pau na Mula, todo mundo já sabe quem que é. E a gente vai estar contando várias coisas do Sérgio. Mas Sérgio, tudo bem, Sérgio? Tudo bem-vindo? Que bom vê-lo. Bom estar com você. Que bom vê-lo também, Sérgio. A emissora. Sérgio, vamos começar lá da tua infância. Você nasceu em Salgueiro. Salgueiro, Pernambuco. Na aldeia, eu sou índio, né? Sou índio Aticum. Aticum. Nasci na aldeia Aticum. No município de Salgueiro. Município de Salgueiro. E você... Aticum é uma reserva indígena, ficava ao lado de um quilombo. De um quilombo? Minha mãe era negra aço, e casou com meu pai, que era índio. Que era índio. E dessa mistura aí. E hoje tem uma disputa de terra impressionante, né? Entre o quilombo e os índios. Mas você, com 8 anos, fugindo da seca, foi para São Paulo. Você lembra dessa tua ida para São Paulo? A dramaticidade, a gente ouve história, mas você vivenciou a dramaticidade da seca. Isso calou fundo em você, Sérgio? Pois a seca fazia parte da minha própria vida. Eu só conhecia a seca até os 8 anos. É claro, a gente, como criança, até sente menos, né, do que o adulto. Mas eu sentia muito. E nós viemos do Nordeste em 1951, de Pau de Arara. Pau de Arara. Quanto tempo de viagem? 15 dias. 15 dias. Você, quantos irmãos? Veio teu pai e tua mãe? Eu mais 7 irmãos. Teu pai e tua mãe. Meu pai você tinha 8 anos? Tinha 8 anos. E você lembra dessa viagem, desses 15 dias no Pau de Arara? Mais ou menos. Eu me lembro, uma coisa que eu mais me lembro é o frio. A primeira vez que eu senti frio na vida foi em Teófilo Otoni, na Bahia, em Minas Gerais. A sensação... Eu estava de calça curta, em cima da carroceria do caminhão, e bateu aquela coisa esquisita, aquele frio, que eu nunca tinha sentido antes, e roxou a perna e tal. Esse episódio me lembra. E a gente sabe que o nordestino e o pernambucano em particular tem muito amor pela terra. Sim, com certeza. Sair de lá, como é que foi isso para a família? Como teu pai comunicou isso para vocês? Não tinha mais perspectiva mesmo? O problema é o seguinte, meu pai veio para São Paulo, veio na frente, para preparar terreno, arrumar lugar para ficar, roça para trabalhar, né? E minha mãe ficou com as crianças em Pernambuco. Ele ficou 1 ano aqui, mas aí, todo mundo já estava preparado para vir, né? E quando ele veio, começou aquela fase de preparação psicológica e tal, e de vontade de vir, né? Porque você queria mais era sair de lá, daquela seca e tal. E meu pai veio, voltou 1 ano depois, e aconteceu um negócio interessante. De São Paulo, ele mandou carta para minha mãe, para registrar as crianças, que não tinha nenhum registrado, todo mundo pagão. Aí minha mãe não registrou, mandou meu tio registrar, e aconteceu um fato interessante.
os homens tiveram de cruz. Meu pai não era Cruz, meu pai era Rodrigues. Minha mãe que era Cruz. Mas minha mãe era uma espécie de matriarca, né? Então até meu pai era Manuel, minha mãe era Emília. E o pessoal chamava meu pai de Mané de Mila. Entendeu? Porque minha mãe que era da família Cruz, que era a família influente em Salgueiro. Aí meu tio foi registrar e registrou todos os homens com Sérgio Manuel da Cruz, Walter não era nascido. Sebastião Manuel da Cruz. E as mulheres tudo de Jesus. Severina de Jesus. Ficamos sem o sobrenome do meu pai. Depois, o Walter, que já nasceu aqui em São Paulo, já registrou direitinho e tal. E nós ficamos. Curioso. Ô Sérgio, você falou da questão do frio que você sentiu. E a fome, Sérgio? Era algo presente no cotidiano de uma criança no Nordeste naquela época? Bom, no nosso caso não, lá em casa não teve fome, quer dizer, fome. Teve falta de alimentação adequada, né? Sim. Mas sempre, nunca faltou feijão com farinha, sempre tinha, né? O pessoal nunca deixou leitinho de cabra, né? Sempre tinha. Meu pai era muito diligente, meu pai era comprador e vendedor de coisas, entendeu? Comprava boi, vendia boiada, cabrito e tal. Meu pai era índio, né? Índio não passava fome. Não passava fome. Não. Ô Sérgio, aí você ficou em São Paulo, Juquerópolis? Não, eu fiquei em São Paulo, primeiro Junquerópolis. Juquerópolis? Na fazenda Juriti. Meu pai arrendou um pedaço de terra lá e trabalhou lá, não me lembro, 1 ou 2 anos. E depois comprou terra no município de Paulicéia. Paulicéia. E como é que vem essa vida para o antigo Mato Grosso? Você tinha 18 anos, você vem para Dourados. Para Dourados, mais precisamente para Fátima do Sul, naquele tempo, Vila Brasil. Vila Brasil. Que era o município de Dourados, né? Era o município de Dourados. Eu cheguei, um tio, uma tia e 2 vizinhos, né, que vieram em busca de terra. E nós chegamos em Vila Brasil, Vila São Pedro à noite, de manhã fomos para Vila Brasil, não passamos nem por Dourados. Nem por Dourados. E eu me lembro que a travessia para Vila Brasil era de balsa, naquele tempo não tinha ponte ainda, era de balsa. Uma lama, aquilo ali era um desespero naquela época. Na verdade, até Vicentina, não é? Não era Vila Vicentina? Era Vila Brasil e depois Vila Vicentina. Vila Vicentina. Ficar logo em seguida. Vicentina ficou Vicentina. E a Vila Brasil virou Fátima do Sul. Até inclusive o meu filho mais velho nasceu em Fátima do Sul. Nasceu em Fátima do Sul. Meu irmão é médico lá em Fátima do Sul há muito tempo. Sérgio, e você veio então para o Mato Grosso, antigo Mato Grosso, você tinha 18 anos. 18 anos. E você tinha só o 4º ano primário. 4º ano primário. E aí você arrumou o primeiro emprego teu numa rádio? Não, o primeiro emprego foi na roça. Na roça. Mas o primeiro emprego teu urbano? Foi na rádio. Foi na rádio? Rádio Clube de Dourados. Rádio Clube de Dourados. Como é que você foi fazer o que na rádio, Sérgio? O que você foi? Bom, eu trabalhei 1 ano na roça, mas não era. Eu saí do interior de São Paulo para sair da roça, né? Aí eu me preparei com 1 ano de trabalho na roça, fui para a cidade. E eu cheguei na cidade, eu trabalhei com um tio meu na segunda linha e frustrou a lavoura dele, a colheita dele. Sabe? Eu saí de lá da casa dele, pior do que cheguei, né? Cheguei com uma malinha, um sapato furado na ponta do dedão, uma mala nas costas, fui embora sem dinheiro, sem nada, que eu devia ter o dinheiro para não dava nem pagar passagem de onde eu estava para Dourados. Mas eu fui, tinha um dinheirinho no bolso, e mandei, fui pegando carona e tal. Cheguei em Dourados, o primeiro lugar que eu fui foi no serviço de alto-falante, do Teodorico Viegas, que era da Folha de Dourados, já faleceu, colega nosso. Fiz um teste no alto-falante, não passei. Aí fui reprovado do teste, aí fui adaptado de loja em loja procurando emprego, né? Não achei, não encontrei emprego, fui na rádio. O último lugar que eu fui lá na rádio. Eu nunca tinha trabalhado em rádio, gostava, né? Era apaixonado por rádio, queria ser radialista, mas nunca tinha trabalhado em rádio. Mas já queria ser radialista? Já queria ser. Mas nunca tinha pensado nessa possibilidade? Era meu sonho, né? Era ser radialista. Você tem uma voz, né? Possante. Aí encontro o Sultan Raslan.
Ex-deputado, foi deputado com o Antônio Aslan. Foi deputado comigo, foi da Constituinte. Estava lá o Sultão, eu contei minha história, né? Eu estou assim, não tenho dinheiro, estou ferrado, né? E não consegui emprego em lugar nenhum, você vai ter que me patrocinar. Aí ele ficou, né, condoído com aquela minha história, tá? Se comoveu com a minha história, que não era mentira, né? E conseguiu para mim um emprego para tomar conta do transmissor da rádio. Né? Aí você vai, tem essa vaga aqui, você vai. Aí eu fui e dormia lá no transmissor, era muito frio Dourado, né? Eu não tinha cobertor, não tinha nada, eu tinha só um casaquinho e tal. E como era muito frio, tinha um aquecedor de marmita, né? Eu ligava o aquecedor de marmita para forrar o chão com jornal. Fiquei algum tempo desse jeito aí. Depois, com o tempo eu fui me entrosando, né? Me puseram para fazer técnica de som. Eu fiz tudo no rádio, né? Varria a rádio e tal, técnica de som e tal. Aí um dia eu tive coragem de assumir, mas eu vou ter que falar. Pegou o microfone. Eu quero falar nesse troço aí, meu. Aí me puseram para fazer um boletim informativo de hora em hora. Me lembro até, era não sei o que, RCD, Rádio Clube do RCD, informativo RCD, de hora em hora. Eu tinha que captar do rádio, pegar a notícia do rádio, ouvir o rádio, pegava a notícia e de hora em hora ela dava 2 ou 3 notícias e tal. Aí fiquei até que terminei gerente da rádio. Mas em quanto tempo foi isso? Do dia que você chegou lá, sem eira nem beira, desesperado, alguém te acolheu, você foi cuidando até o dia que você virou radialista, assim, propriamente, você pegou o microfone. Quanto tempo levou essa transição? Deve ter demorado uns 3 ou 4 meses. 3 a 4 meses? É. Foi rápido, então. Foi rápido, foi. Foi rápido. É porque não tinha, o mercado era muito bom, né? E o estilo, Sérgio? Porque o teu estilo é inconfundível, né? Já lá atrás você já tinha essa questão, esses bordões que você tinha? Não tinha essa... Mas já tinha alguma coisa assim que apontava para a sua singularidade, sua originalidade que ia aparecer depois ao longo da tua vida pública e como comunicador também? Já tinha essa... Não, eu comecei no rádio e comecei a primeiro ler notícias, depois eu comecei a criar alguns improvisos, né? Improviso, entrevistar, tremia muito, falava muito arrastadinho, né? Muito nordestino e tal. E era um estilo, agradava o ouvinte, porque lá tinha muito nordestino. Aquela região tem muito nordestino. Então, terminava agradando. Eu comecei a improvisar, comecei a fazer algumas críticas, né? Tive alguns aborrecimentos por função das críticas que eu fazia e tal. Mas não tinha nada de diferente. Eu não deixei, lá em Dourados eu não deixei nada de diferente do rádio, até porque as pessoas lembram dos radialistas de lá e não lembram de mim, né? Então, eu não me lembro de ter deixado nada de diferente. Ô Sérgio, e você veio para Campo Grande quando? Bom, primeiro eu fui para Cuiabá. Cuiabá. Lá em Cuiabá que você foi preso? Não, aí já é outra história. Mas você era bem jovem quando você foi preso, né? Foi em 64. Você tinha 21 anos. 21 anos. Eu fui para Cuiabá. A Rádio Clube de Dourados era de o Brunini, que era dono da Rádio Voz do Oeste. Ele vendeu a rádio para o Jorge Antônio e o Moraes e me levou para Cuiabá. Você vai comigo para Cuiabá. Aí fiquei um tempo lá com ele lá e tal. Voltei para botar no ar a reativação da difusora da PR7 que estava fora do ar. Ele comprou a difusora e me trouxe para cá, para Campo Grande. Eu fiquei aqui e tal. Fiquei algum tempo aqui trabalhando na difusora. Eu trabalhei nas 3 emissoras. Fiquei aqui. Aqui você tinha mercado, era bom para mim. Não faltava mercado, né? O mercado era muito bom. Então eu trabalhei nas 3 emissoras. E em 63 teve um congresso de municípios aqui. E eu escrevi uma coluna no jornal O Mato Grossense, uma coluna política. E naquele congresso eu consegui um emprego na Associação dos Municípios. Criaram a associação e o presidente da associação, que era o prefeito de Rondonópolis, me convidou para ser o assessor de imprensa. Eu entrei na pequena assessoria até quando estourou a rebordosa, né? O golpe de 64. Mas isso me permite, tem um episódio interessante, se eu não estiver equivocado, quando o presidente Jango visitou Dourados. Você foi o
Era o locutor. O locutor, eu li isso daí em algum lugar. Você foi o locutor que recepcionou o presidente. Eu não era o locutor do carro de som que ia na frente, né? O presidente atrás e eu na frente. Tá aí no presidente, tá chegando o presidente. Só para situar, tem muito jovem que acompanha nosso programa, o João Goulart, o presidente, foi deposto do golpe militar de 31 de março, ou 1º de abril. O presidente constitucionalmente eleito foi afastado do cargo e deu início à ditadura militar no Brasil. Então você chegou perto do presidente, conheceu o presidente? Eu conheci lá e depois conheci, né? Tive com ele mais vezes, mas inclusive em Rondonópolis, ele tinha uma fazenda lá. Ele era PTB? PTB. Foi teu primeiro partido? Foi meu primeiro partido. O PTB também, só para situar você, está com o PTB de hoje, o PTB era o partido do Getúlio Vargas, né? E tem uma Partido Trabalhista Brasileiro. Eu entrei né? no PTB no dia 31 de março. 31 de março? Mas de 64? 64. No dia do golpe? No dia do golpe. Caramba! Que escolha, hein? Aí então, só para voltar então, você entra, começa a militar mais na política, entra no PTB. Como é que você a história da prisão? Você foi preso em 64 lá em Cuiabá? 64. E que foi uma prisão boba? Acharam uma carta que você teria mandado para um amigo teu que morava em Moscou, é isso mesmo? Exatamente. Não, eu tinha uma militância na imprensa, né? Eu era lá em Rondonópolis, quando eu era assessor de imprensa da Associação de Municípios, era também correspondente do Jornal do Comércio aqui de Campo Grande. E eu cobria muito a área de extensão rural, né, fundiária e tal. Dava muita cobertura e muito apoio, né, aos trabalhadores, aos ocupantes, aos invasores e tal. Eu dava muita força. Então, eu fiquei um pouco manjado, né? Pode sair. Mas no depoimento que eu dei quando saí da cadeia, foi o que levantaram, foi essa carta que eu não cheguei a mandar. Para um colega nosso chamado J. Alves, né, que hoje é advogado, está nos Estados Unidos. Ele estudava em Moscou na Universidade Patrício Lumumba. E é muito meu amigo, então, esteve em Cuiabá, em Campo Grande, conversamos. E ele pediu para mandar uma carta para ele, tal, para deixar o endereço. Eu escrevi a carta, mas nem mandei. E a carta ficou lá? A carta ficou lá no hotel. Aí deram uma geral no hotel? Deram até quanto era a carta, era o documento que eles tinham para me... Te acusar de comunista. Tal, esse documento. Então, foi isso aí. Pois é. E você ficou 30 dias preso? 30 dias preso. Mais 19 pessoas presas com você? Não, 19 era muito mais. Era muito mais. E o espaço era muito pequeno. Muito pequeno. Tinha o sanitário, era né, público, assim. O papel higiênico, quando aparecia, era jornal. Ô Sérgio, e desse período da cadeia, deixou muito trauma, assim? Ficou com algum tipo de claustrofobia, lugar fechado? Como é que não ficou? Não ficou com nenhuma... Fiquei puto com o golpe. Quer dizer, eu não tinha muita reação inicial, restrição pessoal. Tinha uma restrição geral, ideológica ao golpe. Aí, o tempo que eu fiquei na cadeia amadureceu minha consciência contra a ditadura. Contra a ditadura. Aí, Sérgio, você é preso, sai da cadeia, tem essa experiência traumática, uma besteira que você foi preso, né? E nós estamos em 64. Você, 10 anos depois, ingressa entra no MDB. Quando você entrou no MDB? O MDB é o Movimento Democrático Brasileiro hoje, né? Voltou a ter esse nome, né? 72. 72. Aqui. Aí você se elege deputado em 74. 74, no antigo Mato Grosso. E você, entre outras várias coisas, você integra a comissão que acompanha a divisão do Estado. Como é que, relata um pouco, qual foi teu papel e a importância? Você foi um personagem importante na questão da divisão do Estado, né, Sérgio? Você acreditava que tinha que dividir o antigo Mato Grosso, essa convicção te movimentava naquela época? Com certeza. Eu participei não havia um movimento organizado, de verdade não havia um movimento organizado de divisão do Estado. Entendeu? Era uma coisa muito evasiva. O pessoal os divisionistas mais tradicionais estavam desativados em função da ditadura militar. A ditadura era contra, né? Qualquer mobilização que se fizesse. Era até permitia, tal, mas não queria movimentação nenhuma. Tanto que, quando dividiu, pediram até para não festejar. Vamos fazer. Tinha uma liga totalmente
tem a menor importância do ponto de vista de articulação. E nós, deputados, eu, deputado Walter Pereira, Edson Pires, deputado Rubem Figueiró, começamos lá em Cuiabá, né? Antes mesmo de se cogitar a divisão do Estado, começamos lá em Cuiabá uma mobilização na Assembleia mesmo, criamos a comissão, né? Comissão divisionista e tal. A comissão divisionista depois virou comissão de acompanhamento da divisão, depois entrou o processo de divisão. Então nós realmente fizemos todo esse duro lá em Cuiabá, todo mundo contra, né? Deputados de lá contra. Eu recebi um tipo de persona não grata da Câmara Municipal lá de Cuiabá, que eu movimentava, né? A imprensa, eu tinha alguma relação com a imprensa, com alguns órgãos de imprensa, e a gente movimentava muito isso lá, sabe? E quando surgiu o processo, quando anunciou que ia dividir, nós contamos aqui com uma vitória nossa, né? Porque apesar de ter uma coisa totalmente paradoxal, né? Que era anunciado pela ditadura, que a gente era contra a ditadura, a gente terminou apoiando, né, o projeto de divisão do Estado. E constituímos essa comissão, da qual eu fui presidente, fui fundador e presidente. Sérgio, e essas duas questões, que são questões assim, mereceria só um programa sobre isso, não é o caso. Então você tentar resumir essa questão do nome do Estado, se te agradou essa questão de colocar Mato Grosso do Sul, e o fato de indicar o primeiro governador, Arrey Amorim Costa. E toda aquela confusão que teve no início, você pode até recuperar para o nosso telespectador. Nós tivemos 3 governadores em pouco espaço de tempo, né? Foi o Arrey, o Marcelo Miranda teve o Londres, e o Pedro Oceano. E teve o Londres também, enfim. Então, essas duas questões, o nome do Estado e, digamos, esses primeiros indicados pela ditadura para comandar o Mato Grosso do Sul. Bom, o primeiro nome que surgiu para o novo Estado foi o Estado de Campo Grande, né? Foi em maio. Surgiu o Estado de Campo Maio de 77. Surgiu o nome de Campo Grande. Foi o primeiro nome que surgiu. E eu, de Campo Grande, defendi o nome, é claro, defendi o nome. Mas veio uma reação muito grande do interior, principalmente de Dourados, né? Dourados e Corumbá. Corumbá que era contra a divisão. Corumbá era contra. E Dourados, principalmente, para não ser Campo Grande. O pessoal não queria. Por que Campo Grande, né? Aí defendeu-se Estado de Mato Grosso do Sul. Aí terminou ficando, quer dizer, não houve uma discussão ampla, porque também ninguém queria discutir nada. Né? O que queria era dividir. Chegou a ser cogitado o Estado de Maracaju? Não. O Estado de Maracaju foi uma proposta de 1934. Lá atrás, quando enfim, era o Getúlio Vargas, né? 34, né? Mato Grosso do Sul, o sul do Estado, tinha se aliado a São Paulo, né? Brigando a Constituição, enfim, o Getúlio... E foi exatamente, a proposta foi para ser encaminhada para a Constituinte de 35, 34. Né? Ia ser Estado de Maracaju. Estado do Pantanal nunca foi pensado, só depois. Depois, né? Foi que surgiu a ideia depois do Estado do Pantanal. Do Estado do Pantanal. Vamos fazer o seguinte, a prova tá bom. Vamos fazer um breve intervalo, pode ser? Então agora um breve intervalo, a gente já volta com personalidades hoje, com Sérgio Cruz, o pau na mula. Muitas vezes o transplante é a única esperança de vida ou a chance de recomeço para quem precisa da doação. O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão ou tecido de uma pessoa doente por outro órgão sadio, vindo de um doador vivo ou morto. A doação pós-morte só pode ser realizada depois de atestada a morte encefálica do doador e somente depois da autorização expressa da família. Já a autorização em vida pode ser feita para o cônjuge ou parente até o 4º grau. Para outros graus de parentesco ou para pessoas sem parentesco, a legislação brasileira estabelece que a doação só pode ser feita com determinação judicial. Com 26.400 transplantes por ano, o Brasil é o segundo país em número de procedimentos em todo o mundo. Só fica atrás dos Estados Unidos. E esse número tem crescido 7% a cada ano. Já em número de doadores, o país está em posição intermediária, com 16 doadores por milhão de habitantes.
No topo do ranking de doadores está a Espanha, com 35 doadores por milhão de pessoas. No Brasil, 40 mil pessoas aguardam por um transplante. E em Mato Grosso do Sul, são mais de 250 pacientes à espera de um órgão. Você quer ser um doador? Informe sua família. A doação de órgãos é um gesto nobre e pode salvar centenas de vidas. A Assembleia Legislativa apoia essa causa. Então vamos lá, continuar essa conversa muito agradável. Personalidade de hoje conversando com essa figura que gosta de história e faz história, Sérgio Cruz, o famoso pau na mula. A gente estava falando antes do intervalo da questão da divisão do Estado, do nome do Estado, e você dizendo, né, e dando várias informações aqui muito preciosas. Em relação ao primeiro governador, aquela crise política, situa o pessoal que não acompanha a nossa história, né? Em breves palavras, Sérgio, se for possível, essa questão da indicação do Arry, do Marcelo, do Londres, do Pedrocian. O que aconteceu? A classe política não chegou a ter um consenso do que seria o melhor governador naquele momento para o Mato Grosso do Sul? A classe política estava dividida, né? Tinha um grupo do Pedrocian e um grupo em outro grupo, que não era do Pedrocian, que tinha o Levi Dias. E você, estava em algum grupo ou você era independente? Não, eu era oposição, né? Eu era contra a nomeação do governador. Eu defendia a eleição direta. Né? Só para lembrar nosso telespectador, nessa época o Brasil não tinha eleição para governador. A gente voltou a ter eleição para governador em 82, nessa época a gente estava em ditadura militar, o presidente era o Geisel, né? E o governador era indicado. Você era contra qualquer tipo de indicação. Você queria eleição para... Inclusive fui contra a indicação do prefeito de Campo Grande, que era do MDB. E eu fui contra a o Lúdio Coelho. O Lúdio, eu fui contra. 83. Eu defendia que tinha que ficar por falta de eleição, teria que ficar na prefeitura o presidente da Câmara, né? Que era o Nery Baixa, que era presidente da Câmara. Também só para o telespectador, o prefeito da capital também não tinha eleição. Não tinha eleição. Quem indicava o prefeito da capital era o governador. O governador Wilson Barbosa Martins foi eleito em 82, aí indicou o Lúdio Coelho para ser prefeito de Campo Grande. Depois o Lúdio foi prefeito eleito, né? Mas vamos voltar na questão da divisão do Estado. A classe política estava dividida, tinha esse grupo. O grupo do Pedrocian e o grupo antipedrista. Que era Canale, Rachid, Levi. E você independente? Eu era livre atirador. Livre atirador. E atirava. E como é que foi, Sérgio? Isso é uma característica da tua personalidade, da tua trajetória. Você enfrentou a ditadura militar, foi preso, aí enfrentou o final da ditadura militar, e mesmo agora na questão você que lutou tanto pela divisão do Estado, acabou também, de certa forma, sozinho. Tinha algum aliado nessa tua tese de não aceitar nenhuma indicação da ditadura? Não. Não tinha? Eu fiz sozinho. Aqui na Assembleia teve um fato, né, que está na história. Eu fiz a primeira campanha contra o senador Biônio. Indicaram o Rachid para o Biônio, do PDS, e eu fiz uma campanha que tinha que... O colégio eleitoral era composto, inclusive, por alguns vereadores do MDB, né? E eu fiz uma campanha para esvaziar, né? Só para situar também o nosso telespectador, o senador biônico foi uma invenção da ditadura militar, se não me engano, o pacote de abril do Geisel de 77, onde a ditadura... são 3 senadores por estado. Eram eleitos e um era biônico. Era eleito por um colégio eleitoral. Sérgio, mas só porque a gente não perdeu o fio da meada. Então teve a divisão do Estado, você era deputado pelo Mato Grosso, aí você veio para cá, disputou a eleição pelo Mato Grosso do Sul. Em 78. Se elegeu, foi deputado estadual, 79 até 83. E aí você conviveu com os governos Arry Amorim. Oposição, você era oposição também ao Arry? Arry Amorim. Fiquei brigando para derrubá-lo, né? Com dó do Estado. Porque eu sempre achei isso do ponto de vista pessoal. Só que eu não fazia política do ponto de vista pessoal, fazia política do ponto de suas convicções, interesse, político, interesse partidário. Eu sempre achei que o Arry, se tivesse ficado os 4 anos, o Mato Grosso do Sul seria hoje bem diferente do que é. Por quê?
porque não teria caído na mão dos políticos profissionais. Mas ele também não tinha sustentação. Ele ficou quanto tempo ele ficou no poder, Sérgio? Ficou pouco, ele saiu em junho, né, no dia da aprovação, no dia da promulgação da Constituição. Ele entrou em janeiro e saiu em junho. Depois do Arri, quem que veio? Veio o Londres, ficou por um tempo, né? Depois veio a nomeação do Marcelo Miranda. Marcelo Miranda depois rompeu com o grupo do Pedrocian, que era o grupo dele, e veio o Pedrocian. E você foi oposição a todos eles? Todos eles. Mas você não pegou oposição, o governo... graças a Deus. Você não pegou o governo de Barbosa Martins. Teu mandato terminou ou chegou a pegar um último, primeiro ano? Ah, não, daí você elege deputado federal. Ah, importante isso. Então, Sérgio Cruz, deputado pelo antigo Mato Grosso, 75 até 79, 78, né? Se elege pelo Mato Grosso do Sul, deputado estadual, e em 82 se elege deputado federal. E vai até 86 teu mandato como deputado federal. Sérgio, vamos pegar, como deputado federal, você se notabilizou, entre outras coisas, pelo teu apoio à luta pela reforma agrária. Perfeitamente. E era uma época, estamos falando do século XXI, na década de 80. Você foi muito ameaçado de morte, seja ao longo da tua vida? Direto, né? Quer dizer, antes já tinha sofrido 2 atentados. A bala. Né? A bala. Antes. Antes de entrar na política, era apenas jornalista. Sofri um atentado, a bala. E em 1980, já deputado estadual aqui, sofri um outro atentado, a bala também. E nunca identificaram os autores? Não, identificar, os caras identificam, né? O mandante? Pegar que é bom, até porque havia muito interesse político, né, em todos esses episódios. E você não tinha medo de morrer, Sérgio? Eu tinha. Você tinha? Você andava com segurança? Nunca? Não. Nunca? Não. E você é uma pessoa, enfim, na estatura, você é pequeno, né? Como é que, e tua família, como é que você lidava com essa questão? Você tem quantos filhos? Até perdão, acabei não ter. Tenho 2 filhas. 2 filhas. E como é que você lidava com essa questão de ser pai e tudo, e com esse medo de morrer, lidando e desafiando? Eu tinha medo de morrer, mas não era esse medo assim, assustador. Que te paralisava? Não, você... Eu sabia que a qualquer momento eu podia morrer, né? Que alguém podia me matar. Mas nunca usei... Nunca tive nesse medo uma coisa repressiva, né? Tenho medo, todo mundo tem. Você tem medo de morrer levando tiro, tem medo de morrer ficando doente, né? Então eu encarava isso aí com uma certa naturalidade. Nunca me atemorizou, nunca... Ô Sérgio, quando você era deputado federal, entre outras coisas, as pessoas diziam que você era muito solidário. Eu via muitas histórias, né? Que o teu apartamento em Brasília era um lugar que... Era um acampamento. Era um acampamento. Quantas pessoas chegaram a dormir no teu apartamento? Umas 30, 40. 30 pessoas? Não, porque tinha uma demanda aqui no estado, principalmente ligada à área de trabalhador rural, não só no estado, mas em todas as partes do Brasil. Por exemplo, eu estive no Nordeste, né? O pessoal me chamava, deputado, tem um problema no Nordeste, vai lá, ia para o Nordeste. Tinha problema em Goiás, no Bico do Papagaio, vamos lá, eu ia lá. Aí formava uma clientela, né? Um mandato nacional, né? Quando o pessoal ia para Brasília, o pessoal queria que eu fizesse alguma demanda em Brasília, eu sempre preferia que as pessoas fossem, né? Eu vou conseguir audiência com o ministro e você vai. E eu vou junto, né? Mas vai lá para casa. Então a pessoa chegava no ônibus, né? E ficava lá no apartamento. Tinha os colchonetes, né? Tal. Eu não morava lá, né? Eu morei 6 meses lá, voltei para cá com a família. E coloquei o apartamento à disposição. Não era meu, né? O apartamento não era meu, o apartamento era do... Ô Sérgio, era público. E quando é que você começou a usar o fé em Deus e pau na mula? Foi já isso aí foi no rádio. Foi no rádio. Começou na rádio, depois foi para a política. Eu encerrava um comentário que eu fiz muito tempo na Rádio Cultura, naquele tempo, com fé em Deus e pau na mula. Pau na mula. Aí encerrava. Aí virou o pau na mula. Aí ficou pau na mula. Virou, que é coisa bem do Nordeste, né? Virou o pau na mula. Eu me lembro do outro bordão teu em campanha, no Palanque, já fiz campanha com o Sérgio, e ele dizendo, né, também uma frase que foi famosa, né,
Quem roubou, roubou, quem não roubou, não rouba mais, né? Exatamente. Quem roubou, roubou, quem não roubou, não rouba. E de onde, estou tentando, essa tua questão de ser radialista, a origem que você veio, um deputado popular, né? Como que isso influenciou, digamos assim, na tua trajetória, Sérgio? Nos temas que você escolheu sempre temas duros. Estava no Mato Grosso, defendia o Mato Grosso do Sul, recebeu o título de pessoa não grata em Cuiabá. Criou o Mato Grosso do Sul, se indispôs com a elite agrária do Estado. De onde vem essa, digamos assim, essa veia tua de enfrentar os poderosos de plantão, Sérgio? Porque eu sou índio e trabalhador rural, né? Eu trabalhei até os 19, 20 anos na roça. Meu pai foi assentado, acampado. Então é DNA, né? Fiquei com aquilo. Aí de repente eu chego, por exemplo, em Campo Grande, deputado estadual, tem um problema de invasão de terra em Bodoquena. Aí aparece o pessoal aí atrás de alguém para ir lá, né? Aí vai o Sérgio Cruz. Sérgio Cruz vai lá, né? Aí embalou, né? Quando eu fui deputado federal, não tinha nenhum deputado ligado ao movimento fundiário, ao movimento rural. Não tinha ninguém, nenhum deputado. Eu me lembro que o pessoal, antes da construção do EPMST, o pessoal me procurou lá em Brasília, né? Procurando ver se a gente conseguia armar um esquema lá de uma bancadinha e tal. Ninguém quis entrar no Ninguém quis, né? Aí, e o MST nasceu dentro do meu gabinete. Do teu gabinete? Lá que nasceu, as primeiras reuniões e tal, foram feitas lá. A sede Na década de 80 isso, né? Na década de 80. MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nasceu em 85, 86. Você foi deputado até 87. Até comecinho de 87. Fevereiro de 87. Sérgio, depois você não teve nenhum mandato? Não. Nenhum mandato. Já tentei alguns, né? Mas você, ao lado da política, você tem uma grande paixão que é a história. A história. A história. De onde vem essa paixão pela história? Você tem quantos livros publicados? Eu sei que você se dedica, tem o maior carinho. Conta um pouco. A gente falou muito da sua paixão pela política, tudo, essa tua paixão pela história, Sérgio. Bom, parto do princípio de que quem não conhece não gosta, né? Quem não conhece não ama. Você não vai gostar de uma mulher se você não conhece a mulher. Né? Você tem que conhecer bastante. E assim eu faço a história. Eu, para gostar da minha terra, de Mato Grosso do Sul, por exemplo, Mato Grosso, eu quis conhecer o estado. Conhecer. E uma deficiência muito grande, uma lacuna, né? Que pouca gente conhece. Ninguém interessa muito pela história. Até digo que livro de história é igual um jornal semanário, a pessoa só pega de graça, né? Então, eu me interessei por isso e comecei exatamente na época da divisão, que eu queria conhecer, né? Por que dividir o Estado? Então eu comecei a conhecer a história dessa época. Porque essa briga, essa disputa entre Norte e Sul. E de onde vem essa disputa, Sérgio? Eu sei que isso valeria uma entrevista, mas de onde vem esse sentimento, digamos assim, que criou o Sul do Mato Grosso? De onde que vem as nossas diferenças com o Norte? Não, porque o Norte... aliás, aconteceu uma coisa aqui no Estado, uma coisa, do ponto de vista histórico, completamente atípica, né? Porque, geralmente, a capital é o centro, né? Polarizador, tal... provedor, né? A capital. E aqui aconteceu o contrário. Aqui o centro provedor era o Sul. Desde o início do século XX, que o Sul passou a ser provedor do Norte. Então, por causa da ferrovia. E do próprio desenvolvimento agrário, né? Foi muito maior aqui. E a proximidade com São Paulo, a proximidade com a região sul e tal. Até o clima, talvez, né? Claro, não dá para... São várias questões colocadas. A própria cultura, quer dizer, a gente não conseguiu assimilar a cultura cuiabana. A cultura cuiabana chegou no máximo em Corumbá. É curioso, né? E voltou, né? Voltou. Aqui não tem, aqui a gente não tem viola de coxo. Aqui a gente não tem o costume de tomar guaraná, né? Guaraná ralado, não tem esse costume e tal. Não tem nada de Cuiabá aqui. Mas você atribui isso ao quê? A grande presença de sulistas, por exemplo, aqui? Porque, claro, tem muitos nordestinos, mineiros, paulistas, gaúchos, mas acho que os gaúchos ajudaram a mudar um pouco essa perspectiva em relação ao norte. Em 1893, com o final
da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, os perdedores vieram tudo para cá. Migraram tudo para o sul, para a fronteira aí, né? Região de Bela Vista, Ponta Porã, Mambai. E lá que começou o movimento divisionista. Lá em Bela Vista. Em Bela Vista? Bela Vista, Nioaque, começou o movimento divisionista. Começou lá em 1892, depois de 1892, 1893, 94, quando surgiu o Partido Autonomista em Nioaque, aí começou essa tendência, né, do pessoal. Não era bem um movimento divisionista, era um movimento de emancipação. O pessoal queria participação, o Sul queria participar. E vinha com essa tradição de luta do Rio Grande do Sul, né? Tanto que o Bento Xavier, que foi o primeiro líder do movimento divisionista do Sul, ele era maragato, participou da Revolução Federalista lá no Rio Grande do Sul, e foi o único movimento insurrecional que houve, a última insurreição que houve envolvendo a questão divisionista foi exatamente com o Bento Xavier. Então, a gente tem raiz no século XIX, que você está explicando. No século XX, a pujança do Sul econômica acabou também criando esse sentimento. E também o posicionamento que a gente já tocou aqui rapidamente em relação à guerra civil que teve no Brasil em 32, né? 32. O sul do Mato Grosso ficou com São Paulo contra Getúlio. Foi isso? Exatamente. E depois desse episódio, tem algum outro episódio ao longo do século XX que acentuou essa identidade do Sul? Ou isso foi, com a própria economia, foi cada vez ficando mais forte? Tem algum outro episódio que você... Não, é mais do ponto de vista econômico. Econômico mesmo que foi... O Sul passou a reclamar que era o provedor do Norte, quando o Norte devia ser o provedor do Sul, né? Ô Sérgio, você acha que também valeria um debate um dia? O projeto Dividir o Mato Grosso é um projeto vitorioso? Você que participou, que teve que enfrentar até hostilidade lá em Cuiabá, tudo. Agora... 40 anos depois, o projeto de criar o Mato Grosso do Sul é um projeto vitorioso? Olha, do ponto de vista cultural, sim, né? Do ponto de vista político, até que é discutível. Do ponto de vista cultural, tinha que dividir. Não tinha como você conciliar o Norte com o Sul. Primeiro, a questão econômica também influenciou muito, né? Porque a gente não dependia do Norte. O Norte não dependia do Sul. Né? A gente já criou uma independência. Tanto que você tinha as repartições que tinha no Norte, tinha aqui também. Entendeu? Era um estado, tinha um governo do Sul, né? Do Sul, o governo do Norte já tinha essa. Mesmo antes da divisão formal já tinha. Eu sei, deixa eu fazer uma pergunta para você bem rapidinho, um ping-pong aqui. Qual que é o presidente que você mais gostou? Você que é um homem de 2 séculos, né? Começou lá no século XX, tá no século XX. Qual o presidente da República que você mais admirou até hoje? Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Qual o governador do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso 1, que você mais admirava? Pedro Pedrocian. Pedro Pedrocian. E Mato Grosso do Sul? Também Pedrocian? Também Pedrocian. O Pedrocian foi governador do Mato Grosso 1 e do Mato Grosso do Sul. Pedrocian também. E você mesmo sendo oposição a ele, você é um por isso que você admirava o Pedrocian? Admira até hoje. Até hoje. Das tuas... Eu tenho algumas restrições, né? Claro. Obviamente, né? Todo mundo tem, né? Dos personagens históricos que você pesquisou, qual que você acha que é o menos reconhecido? Qual que você mais se deliciou, que você mais se apaixonou pelos personagens históricos que você pesquisa? Tem algum que você quer destacar para o nosso telespectador? É o Bento Xavier. Bento Xavier? Conta um pouquinho a história do Bento Xavier. O Bento Xavier é um gaúcho, né, que veio para o Brasil, para o sul de Mato Grosso, no final da Revolução Federalista. Ele era maragato, né, perdeu a guerra e veio para cá. Veio e chegou pobre, enriqueceu fazendo cerca de arame, arame farpado. Naquele tempo não tinha, as propriedades não tinham divisas, né? A divisa era o rumo. E ele, né, fazia as cercas. Então ele ficou rico, né? Enriqueceu. Em 1892 ele participou do primeiro movimento, ele gostava de briga, né? Descolado com as revoluções no Sul. Em 1900 ele participou da primeira briga, a primeira guerra dele aqui foi contra o Norte, né? Foi contra o Generoso Ponce. Foi contra o Generoso Ponce que morreu Jango Mascarenhas, né? Que era o defensor do Generoso Ponce aqui na região. Eles mataram numa batalha lá na Fazenda Esperança. E aí ele ficou, né?
ficou por aí até que ele resolveu criar um movimento chamado Revolução da Paz. Revolução pela Paz. Pela Paz, que nome bonito. Ele queria dividir o poder do norte com o sul. Era a proposta de dividir, ele queria que o sul respeitasse que o norte respeitasse o sul. Queria ter participação e tal. Luta reassumida depois, em 1932, 34, pelo Vespasiano Barbosa Martins. Ô Sérgio, e prefeito da capital, tem algum que você quer destacar? Levi Dias. Levi Dias. Tá certo. Sérgio, para a gente poder finalizar, você tem uma longa trajetória de serviço na rádio, na política, como historiador. Quando você olha para você mesmo, a tua trajetória, qual que você acha que é o teu legado, Sérgio? Quando as pessoas comentam sobre você, quando você, pensa sobre a sua vida, o que é a coisa mais importante que você quer deixar uma mensagem para o nosso telespectador? Olha, eu queria completar as minhas pesquisas, né? Ampliar bem as pesquisas e poder ir ver depois esse material que eu vou deixar sendo aproveitado, né? Pela gurizada na escola, pelas pessoas. Eu queria que o povo de Mato Grosso do Sul conhecesse a sua história e queria contribuir para isso. Essa é a minha maior pretensão, não diria nem legado, né? Porque eu nunca pensei nisso, né? Eu estou achando que eu nunca vou morrer, né? Não vou deixar legado. Mas você tocou, até encerrar agora, mas me sinto tentado a dizer, você acha que em 40 anos há uma identidade sul-mato-grossense? E quem se destacaria? Quem que somos nós, Sérgio Cruz, na tua visão? Quem que é o sul-mato-grossense, Sérgio Cruz? O sul-mato-grossense é uma civilização em formação. Entendeu? A gente não tem tem identificação, tal, mas não tem identidade, né? A gente ainda está formando essa identidade. Identidade na música, na comida, a gente ainda está constituindo isso. Eu tenho a impressão que ainda vai demorar um pouco, né? Criar a figura do sul-mato-grossense com o sotaque do sul-mato-grossense, como tem o paulista tem um sotaque, como o cuiabano tem um sotaque dele. A hora que, para mim, o que identifica a identidade cultural é o sotaque. Você tem um sotaque, o nordestino tem um sotaque, você identifica o nordestino longe, você nem vê a cara, basta ouvir falar, já desse cara é nordestino. Tá, então, que alegria, que prazer, tanta coisa tinha para perguntar, né, sobre essa figura que eu já votei, que me influenciou na minha formação política, que eu já disputei eleição contra ele, que eu já participei de palanque, que eu hoje tenho essa honra de entrevistar, uma entrevista que eu tenho certeza entra para os anais da nossa Assembleia Legislativa. Alegria estar com vocês de novo, curto personalidades. O Sérgio deu muitas dicas aqui, então tomara que você se apaixone pela história e pela nossa identidade. Sérgio, fé em Deus e pau na mula, é isso? Fé em Deus e pau na mula. É isso, um abraço. Tchau, Pica-Pau. Tchau, Pica-Pau. Até a próxima, personalidades.